irmãos e irmãs, conforme o relato dos Evangelhos, na sexta-feira, após agonizar na cruz do Calvário e entregar seu Espírito a Deus, Jesus morreu. Grande escuridão encobrira a terra, trevas esconderam o sol. Cinzentas nuvens deram testemunho deste triste momento. Aos olhos dos amados discípulos e seguidores de Jesus, as esperanças pareciam ter morrido. O silêncio tomara conta dos corações. O mal, acreditava, havia vencido. Porém, 3 dias se passaram e algo extraordinário aconteceu. O Cristo que estivera morto havia ressurgido. Mulheres o buscaram no túmulo para embalsamar, e tudo o que encontraram foi um anjo em resplandecentes vestes que disse: não temais, porque bem sei quem procurais. Buscais Jesus e não o achais. Ele morreu, porém ressuscitou. Inferno e morte subjugou. Entrai e vede, triunfou. E então as trevas simplesmente desapareceram. O sol voltou a brilhar forte. Nova luz encheu os corações entristecidos. Jesus ressuscitara e por isso a luz voltara a brilhar. Assim também é conosco. Ainda que o mal insista em vencer-nos e as trevas, vez por outra, encubra a nossa alegria de viver, o Cristo ressuscitado quer e pode reacender a chama do nosso coração e iluminar a nossa estrada. Nova vida ele experimentou e gozará para sempre. Nova vida ele quer dar também a ti. Desde o domingo da ressurreição, a luz já está brilhando. Nenhum mal, nenhuma sombra, nenhuma treva pode conter essa luz. O Cristo ressuscitou, vive para sempre e promete ressurreição e vida nova, agora e depois, também para nós. Assim rogamos,
enche a terra com tua glória. Queima, Espírito, nossos corações. Flua de ti sobre os povos, eterna graça. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e o seu poder nos venha proteger, pra sempre e sempre. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e que o seu poder nos venha proteger. Que a luz de Cristo brilhe, nos envolva em amor, e o seu poder nos venha proteger, pra sempre e iluminados pela luz do Cristo ressurreto, que venceu o mal e a morte, nós nos reunimos nesta alvorada festiva para celebrar a vitória da vida em nome, pela vontade e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos nos levantar, irmãos e irmãs, e nos saudar mutuamente com votos de feliz Páscoa. Feliz e abençoada Páscoa para você. Vamos cantar, queridos irmãos, com alegria, em louvor ao Cristo ressuscitado, o hino Chegou a Páscoa. Chegou a Páscoa, que alegria, vamos cantar Jesus, aleluia, porque Jesus nos amou, já ressuscitou, vamos cantar felizes, aleluia, aleluia.
Deus onipotente, que triunfaste sobre a morte e nos abriste as portas para a vida eterna através de Jesus, nós te suplicamos. Ilumina os nossos caminhos com tua poderosa luz. Concede também a nós a vitória sobre a morte e as trevas. Põe em nossos corações o desejo de trabalhar e viver para ti. E assiste-nos com teu amor em todas as horas. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Amém. A igreja pode sentar-se e nós cantamos com alegria o hino Celebrar a Cristo. Vamos nos levantar para ouvir com reverência as palavras do Evangelho segundo João, capítulo 20, versículos 1 a 18. Domingo, bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido tirada. Então, foi correndo até o lugar onde estava Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham sido posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí, o outro discípulo,
que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as Escrituras Sagradas, que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então, Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra do Senhor, louvado sejas Cristo. A igreja pode sentar. Amada comunidade, o texto do Evangelho de João, que nós acabamos de ler, nos leva ao coração da madrugada de Páscoa. Ainda é escuro. A dor da cruz ainda está fresca. E Maria Madalena caminha até o sepulcro, carregando tristeza, saudade e confusão. Ela vai ao túmulo não esperando um milagre. Ela vai ao túmulo para lidar com a morte. Seu objetivo é embalsamar o corpo do mestre e amigo Jesus, cumprir uma antiga tradição daquele povo. Quantas vezes nós também vivemos assim? Caminhamos na escuridão, presos a perdas, frustrações e dores. Vamos ao sepulcro das nossas esperanças enterradas. Se você nunca viveu essa história, eu posso dizer que eu já vivi. Caminhar triste, desiludido,
rumo ao sepulcro das minhas esperanças, dos meus sonhos, dos meus projetos enterrados. Aqueles que não deram certo. É assim que Maria caminha rumo ao cemitério naquela escura madrugada. Maria chega, vê a pedra que fechava o túmulo removida. A sua primeira reação não é fé, é medo. Ela pensa: levaram o Senhor. Mesmo diante do sinal da ressurreição, ela ainda interpreta tudo a partir da lógica da morte. Ah, como Maria Madalena é parecida conosco. Interpretamos tudo pelo lado mais sombrio e negativo, quase sempre. Maria vê a porta do túmulo aberta e não pensa: ele ressuscitou. Ela pensa: roubaram o corpo de Jesus. Ela está interpretando a realidade a partir da morte. Depois, ela permanece ali, chorando. E é nesse momento que algo profundo acontece. Ela encontra 2 anjos. Mas, curiosamente, isso não muda a sua dor. Porque o coração dela deseja explicação. Então, ela se volta e vê um homem. Esse homem é Jesus. Ela, porém, não o reconhece. O Cristo ressuscitado está diante dela. E ainda assim ela pensa que é o jardineiro. Isso revela algo muito humano. A dor nos cega. Às vezes Jesus está presente na nossa vida, mas nós não o percebemos. E então acontece o momento mais bonito desse texto. Jesus diz apenas uma palavra: Maria. Maria. Ele a chama pelo nome. E naquele instante tudo muda. A dor dá lugar à alegria. O choro se transforma em esperança. A confusão se torna clareza. Porque o encontro com Cristo vivo é pessoal. Não é uma ideia, não é uma teoria. É um encontro onde Ele nos conhece pelo nome, pela história, pela dor, e nos chama. Maria responde: Rabone, mestre em hebraico. Ela reconhece. É Ele. Ele está vivo. E então Jesus dá a ela uma missão: vai e
diga aos meus irmãos que eu ressuscitei. Aquela que chorava no sepulcro, agora se torna a primeira testemunha da ressurreição e a primeira missionária que vai levar essa notícia maravilhosa para as outras pessoas. Isso nos ensina algo poderoso, irmãos. Quem encontra o Cristo vivo não consegue mais ficar em silêncio. Tem que falar dele. Prezada comunidade, talvez você tenha chegado nesta casa hoje de manhã, assim como Maria chegou. Com o coração pesado, com dúvidas, com lágrimas. Motivos para isso não faltam. É a doença que bateu a porta da sua casa e alcançou alguém da sua família, ou quem sabe você. São as discórdias, as brigas, as lutas que nós enfrentamos diariamente com pessoas que amamos. São as questões financeiras do homem e da mulher que não conseguem honrar com seus compromissos e não sabe se amanhã, na segunda-feira, vai ter como colocar feijão e arroz na mesa. Talvez você tenha chegado aqui nesta madrugada como Maria, coração pesado, dúvidas, lágrimas. Mas a mensagem da Páscoa é essa: que bom que você veio a esta casa nessa manhã, porque a mensagem da Páscoa é esta: o túmulo está vazio, a morte não venceu, Jesus está vivo. Mais do que isso, Ele chama você pelo nome, conhece você como conhecia Maria, sabe tudo o que vai dentro do seu coração. No meio da sua dor, da sua luta, da sua caminhada, Ele se aproxima e diz: eu estou vivo e eu estou aqui. Eu venci a morte, e por isso você que crê em mim também pode vencer. A festa da Páscoa é festa para se comemorar efusivamente. É a festa da vitória. É quando ouvimos dizer: o mal está vencido, a morte está vencida, as lágrimas foram secadas. Eu venci, você também vencerá. É a festa dos aleluias. Veja que todos os hinos dessa manhã vão dizer aleluia. É a festa do louvor exultante e exuberante. Aquele que venceu nos conhece e nos oferece vitória. Ah, meu irmão, minha irmã, você veio chorando?
Jesus entende você. Mas você sairá daqui hoje sorrindo. Quando você chegou estava escuro. Olha lá. A luz voltou a brilhar. Quando ouvimos a voz de Cristo dizer o nosso nome, tudo muda. A história começa com escuridão e lágrimas, mas termina com luz, encontro e missão. Que hoje também possamos ouvir a voz de Jesus nos chamando, e que, como Maria, possamos sair daqui com um novo coração, uma nova esperança e uma nova mensagem. Cristo vive, Cristo venceu, e Ele nos chama pelo nome. E que a paz de Deus, que supera todo o nosso entendimento, guarde mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Amém. Coloquemos-nos em pé, queridos, e em louvor a Deus, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Sentem-se, por favor. Vamos, queridos irmãos, neste momento, ofertar para a obra de Deus. As ofertas deste domingo de Páscoa são destinadas pelo Conselho do Sínodo para o Fundo Sinodal de Ajuda e Missão. Deus abençoe dádivas, doadores, também quem não puder contribuir. As ofertas são feitas nas sacolas ou nos QR codes que estão nas cadeiras. Enquanto isso, cantamos exultantes o hino Cristo está vivo. Deus,
Neste dia, meus irmãos, de profunda alegria e júbilo, dia da vitória de Jesus, nós celebramos a ceia do Senhor. O fazemos com fé, reverência e devoção. Eu convido todos que puderem para que se coloquem em pé, a fim de ouvirmos as palavras do Cristo ao instituir a ceia. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, num dado momento tomou o pão, rendeu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto sempre em memória de mim. Logo após cear, Jesus também tomou o cálice, rendeu graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós para a remissão dos vossos pecados. Fazei isto sempre em memória de mim. Oremos. Graças te damos, Deus de amor, porque vieste ao mundo através de Jesus Cristo, teu Filho. Ele nasceu, viveu, ensinou, curou, libertou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e de lá voltará para nos buscar. Graças te damos, porque Jesus instituiu este banquete como alimento espiritual para as nossas almas. E nós, Senhor, te pedimos que possamos celebrar com fé e devoção esta Santa Ceia, que através dela anunciemos tua morte e ressurreição até que tu voltes. Derrama o teu Espírito e faze com que este pão e este cálice sejam para nós, nesta ceia, o corpo e o sangue de Cristo. E reúne, Senhor, a tua igreja, espalhada por todo o mundo, para que ela possa professar em alto e bom som, com palavras e ações: Cristo vive, Cristo venceu, e Ele oferece vitória também para nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, seja a ti, Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, desde agora e para sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tudo está preparado. A ceia está posta à mesa. Quem nos convida é o próprio Cristo. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz mais: vinde, porque tudo já está preparado. Eis que estou à porta do teu coração e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir o seu coração, a sua casa,
entrarei em sua vida para ter comunhão com você. Abra o seu coração agora e receba no pão e no fruto da videira o corpo e o sangue de Cristo. Receba em sua vida o vencedor. Enquanto nós comungamos, o coral vai cantar. A igreja pode sentar e todos são bem-vindos à Santa Mesa. Sejam bem-vindos, queridos.
Senhor nosso Deus, por teres nos servido com o corpo e o sangue de teu Filho Jesus. Concede em tua bondade que esta ceia nos fortaleça na fé em ti e também no amor ao nosso próximo. Isto te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Cantemos com alegria, irmãos. Cantar e folgar. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo, nós te agradecemos pela ressurreição de teu Filho dentre os mortos. Agradecemos pela nova luz que Jesus fez brilhar em nossas vidas e pela possibilidade de vitória sobre todos os males, possibilidade esta que tu nos garantes. Agradecemos, Senhor, pela vida, pelo sustento, pela proteção, pelo socorro na hora da angústia. Agradecemos pelo grandioso amor que tu nos revelaste pela cruz e ressurreição de Jesus. Agradecemos porque, apesar dos pesares, temos tido o privilégio de contar com o teu cuidado e carinho em todo o tempo. Por tudo que tens feito e tudo o que vais fazer, nós te agradecemos. Pedimos-te, Senhor, em favor de todos os que sofrem qualquer tipo de privação ou provação, pelos enfermos, pelos enlutados, pelos desesperançados e injustiçados deste nosso mundo, que a tua luz brilhe também sobre eles
para que possam encontrar em Ti conforto, paz, forças e, segundo o Teu querer, possam obter vitória sobre os seus males. Rogamos em favor de nossos lares e nossas famílias, suplicando que Tu sejas companheiro de nós e de nossos amados, guardando-nos de todo mal e fazendo a Tua santa luz brilhar sobre os que se encontram perdidos e os que padecem de dificuldades. Pedimos-te, Deus amado, pela nossa comunidade, pelo nosso sínodo e por toda a IECLB, para que, animados e impulsionados pelo Teu Espírito, sejamos fiéis servidores e testemunhas da Tua luz no mundo em que vivemos. Por fim, Senhor, dá sabedoria às autoridades civis de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil, para que exerçam seus governos com retidão e justiça, sempre em conformidade com o Teu santo e perfeito querer. Pai, receba em Tua bondade estas nossas orações e atende-as segundo a Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, queridos, e antes de ouvirmos os avisos e recebermos a bênção final, vamos cantar mais uma vez, é dia de cantar exultantes. Água cristalina. Como água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a Ti, só pra Te adorar e cantar Tua bondade, meu Senhor, meu Jesus, aleluia. Bom dia, feliz Páscoa a todos. Frequência do último culto e a oferta do último culto a gente não tem anotado aqui, tá? Então, solicitar que no próximo seja dito para vocês, foi na sexta-feira passada. Frequência de hoje são 57 pessoas, tá? A oferta para o Fundo Sinodal de Auxílio e Missão e também será informada no próximo culto. Próximo culto, quinta-feira, às 20 horas. O recadastramento de membros ainda continua, tá? Um novo sistema que estamos implantando, então tem as fichas para serem retiradas do formulário na mesa. E no dia 18 de abril, nós teremos a segunda promoção da comunidade, que é o Galeto, tá?
abençoe a todos. Obrigado. Ao terminar o culto, irmãos, vocês vão receber uma lembrancinha carinhosamente preparada pela Oase. No túmulo, que ao abrir a porta está escrito: Cristo vive, aleluia. E você pode colocar isso na geladeira da sua casa, um imã de geladeira. Lembrança carinhosamente preparada pela Oase para todas as famílias. Muito obrigado a todas que ajudaram a confeccionar esse presente bonito. Hoje também, logo após o culto, nós temos um café da manhã comunitário preparado por vocês que trouxeram pratos para serem compartilhados, para nós ficarmos mais um tempo aqui na igreja, neste que é o dia mais especial, mais santo do ano, a Páscoa do Senhor. Vamos sair daqui depois de tomar um gostoso café da manhã. Todos estão convidados para esse momento. Terminando o culto, Dona Joana, as pessoas podem ir aqui atrás e ajudar a trazer os pratos para colocarmos naquela mesa lá na porta, tá bom? Eu quero saudar o diácono Jonathan. Pode ficar em pé, querido. O diácono Jonathan, ministro da nossa igreja, que atua no sino do Nordeste Gaúcho. A sua atuação é no sino, né? Isso aí. Sino do Nordeste Gaúcho, com sede em Estância Velha. Sejam muito bem-vindos, nossa alegria em recebê-lo. Bom? Queridos, vamos nos deixar tocar pela bênção de Deus? Todos em pé, queridos. O Senhor te abençoe e te guarde. Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Vão todos em paz e sirvam a Deus com alegria e dedicação. E assim, em pé, queridos, vamos cantar com alegria no hino final nossa oração. Cuida bem daqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor, daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor, daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor. a todos e todas uma feliz e abençoada Páscoa do Senhor.
aproveitar os velhos para falar com vocês. Eu vou falar uma coisa também, Marcos. Eu falo, agora só sábado, nós vamos ter que fazer um ensaio mais tarde. Eu sei que tu tem que ser um confirmatório, né? Mano, você tem que ser um confirmatório, né? Mas nós vamos ter que fazer ensaio às 10h10. Pode ser? Nós vamos ter que fazer 10h10 o ensaio e a tua aula depois. E a tua aula depois. Semana que vem, só nesse sábado.